Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vambora, né? Vambora para mais uma aula, gente. Glória, tão animado? Já passou a primeira aula aí, né, gente, de batalha espiritual. Você já aprendeu aí o que é batalha espiritual? A gente já teve a segunda aula falando sobre como que os demônios agem. E já tem gente já que me procurou, já contou testemunho, já contou que já sofreu aí desafio. Não é fácil, né, gente? Quando a gente se propõe a entrar num intensivo como esse, num estudo como esse, não é fácil. A gente vai começar a ver os nossos olhos se abrir, a gente vai começar a ver as coisas acontecer da forma que a gente não via, mas tudo isso é Deus abrindo a nossa visão espiritual, nos dando experiência, tá certo? Então seja bem-vindo em nome de Jesus, você que vai participar dessa aula agora. Qualquer dúvida que você tiver durante a aula, deixa aqui para mim nos comentários, por favor, porque eu não gosto de dar aula interrompendo o raciocínio. Eu acho que quebra muito eu parar para estar aqui lendo as perguntas. Por isso que nós vamos ter 16 aulas e a 17ª aula será de perguntas e respostas. Eu vou fazer aqui um apanhado depois de todas as aulas, de todas as perguntas, e vou trazer aqui respostas para vocês. Vou gravar uma aula, vou estar aqui com vocês, aqui trazendo uma aula só de perguntas e respostas, tá certo? Eu não vou recapitular para você o que é batalha espiritual, o link da aula tá contigo, se você quiser recapitular, tá aí para você ler, para você anotar. Eu também não vou recapitular, eu acho que não tem necessidade de recapitular a aula anterior, como agem os demônios, até porque a gente teve aí quase uma hora de aula falando muito bem sobre os dois reinos, sobre o reino das trevas, o reino da luz, sobre a hierarquia, né, dos anjos, a hierarquia dos demônios. Então, eu creio que você anotou o que é principado, o que é potestade, o que é dominadores do mundo, o que é demônios comum, a hierarquia do céu. Eu creio que tudo isso deu para você anotar. Eu creio que deu também para você anotar quais são aí as áreas ou as brechas que os demônios usam para entrar. Eu dei aí para você 12 brechas que o diabo ele usa para poder entrar na vida de um homem e da mulher. E também falei sobre vários aspectos aí já nessas duas aulas que se passaram. Pois bem, hoje é a nossa terceira aula. Eu quero que você esteja aí com papel e caneta na mão para você anotar. Se você depois puder bater o print da aula e postar no Instagram e me marcar para me poder repostar, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o tema Destruindo as Obras do Diabo. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos manusear bastante a Bíblia, vamos ler bastante a Bíblia sem preguiça, gente, de pegar a Bíblia, de abrir, de ler a palavra de Deus, tá certo? Então eu quero falar como os demônios podem ser destruídos. Primeira coisa, Dalma, eu na minha pequenez, como ser humano, eu consigo destruir as obras do diabo? Consegue. Como é que eu faço isso, Dalma? Eu faço isso fazendo campanha, eu consigo destruir as obras do diabo fazendo campanha de oração? Não. Então, como é que eu faço, Dalma? Fazendo ritual? Também não. Como é que eu faço, Dalma, para me destruir? Porque eu sinto, nessas duas aulas que eu já acompanhei de batalha espiritual e da ação dos demônios, eu sinto que eu estou sofrendo batalha espiritual. E eu quero destruir isso na minha vida. Eu não quero que o diabo tenha a legalidade de agir na minha vida. Eu não quero, eu quero destruir, eu quero acabar com as obras e com a legalidade que o diabo tem para agir na minha vida. Só de eu ir para o culto de libertação toda quinta-feira isso resolve? Não, isso faz parte, mas não é a chave principal. Ah, mas só eu congregar resolve? Não, isso faz parte, mas não é o cerne da questão. Dá o meu dizimar, eu ofertar, eu estou destruindo a obra do diabo, irmão? O diabo está preocupado muito mais além do que dízimo, do que oferta, do que você congregar. Então, hoje, nessa aula, eu vou te dar aqui 10
maneiras, anote isso aí no teu caderno. 10 maneiras que eu consigo destruir as obras do diabo. Se eu fizer pelo menos essas 10 aqui, eu vou conseguir destruir as obras que Satanás está ornamentando contra a minha casa, que Satanás está ornamentando contra a minha família, arquitetando, eu vou conseguir. Então, são 10 armas que eu vou te dar hoje na palavra de Deus, como você vai conseguir destruir as obras do diabo. Vamos lá? Nós vamos hoje usar o texto base em 1 João, capítulo de número 3, o versículo de número 8. Não é o evangelho de João, gente, porque tem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ler 1 João, lá perto de Apocalipse, tem 1 João, 2 João e 3 João, antes de Apocalipse. Então vai lá, corre lá para o final da Bíblia. Eu vou esperar você abrir, porque eu quero que você leia comigo, por isso que eu vou dar esse tempo aqui. Vamos lá, 1 João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8. Antes de Apocalipse, lá no final da Bíblia. Vai lá. Achou? Não é Evangelho de João, não. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Eu vou ler para você. Olha o que a Bíblia diz. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Assim como ele é justo, quem comete pecado, olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Por isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amamos uns aos outros. Gente, 1 João, capítulo de número 3, versículo 8, a Bíblia vai dar a primeira pérola de como você consegue destruir as obras do diabo na sua vida. A Bíblia vai trazer um conselho para nós vivermos em Cristo. A primeira maneira de você conseguir, anota isso, tópico 1. A primeira maneira de eu conseguir destruir as obras do diabo é eu viver em Cristo. Quando eu digo viver em Cristo, eu não estou falando de você congregar na igreja, eu não estou falando de você ter carteirinha de membro, eu não estou falando de você participar de um grupo familiar, de uma célula, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando que quando você vive em Cristo, você pratica aquilo que é justo. Porque quem vive guiado pelo Espírito, há sobre ele o espírito de justiça. Então, a primeira chave para me conseguir vencer o diabo é eu viver em Cristo. Porque o que vive em Cristo vive praticando a justiça. Aqui eu li isso aqui. O que vive em Cristo não vive cometendo pecado, porque aquele que peca não é de Cristo, é do diabo, está escrito aqui. Porque o diabo, desde o princípio, ele vem pecando. Então, por isso que aquele que peca vem manifestando sobre ele as obras do diabo. Então, não tem como eu vencer as obras do diabo se eu não nascer em Cristo. Se eu não aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, se eu não passar pela água do batismo, se eu não passar pelo fogo do Espírito Santo. Você acha que com as tuas armas que você tem, com teu grito,
com o teu poder aquisitivo, com o teu poder intelectual. Você acha que com a tua oratória você consegue destruir as obras do diabo? De maneira nenhuma. Você só conseguirá destruir as obras do diabo se você for nascido de Deus. Porque se você for nascido de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, porque aquele que é nascido de Deus faz a vontade de Deus e manifesta-se nele as obras de Deus. Aquele que nasce de Deus pratica a justiça, ama o seu irmão, ama a Deus e é colocado sobre ele a mensagem do evangelho, que é amar uns aos outros, honrar pai e mãe, perdoar o seu irmão. Irmão, coloca uma coisa na tua cabeça. A primeira coisa que eu preciso entender: eu não consigo vencer a obra do diabo se não for através de Jesus Cristo. Sozinho você não consegue vencer. Você está achando que o diabo tem medo de você? Você está achando que o inimigo ele tem medo da tua carinha bonita? Você está achando que o inimigo ele tem medo de carteira de evangelista? Você está achando que o inimigo ele tem medo de você falar bonito, da sua oratória ser perfeita? O diabo tem medo disso não, irmão. Coloca uma coisa na sua cabeça, somente anota. Primeiro, como é que eu venço as obras do diabo? Coloca aí, somente através de Jesus Cristo. Ô, irmão, é por isso que muita gente tem tomado pau de Satanás e tem sido pancada, tem sido saco de pancada do diabo. É gente que quer prosperar na vida, mas não quer servir a Deus. É gente que quer ter uma vida abençoada, mas ele não quer viver em Cristo. Irmão, tem as pessoas que querem ser amigo do evangelho, tem as pessoas que são os campanheiros, que é o povo que não perde uma campanha de quinta-feira, não perde uma campanha de sexta-feira, é o povo que gosta de campanha, mas é o povo que ele não tem aliança com Cristo. É gente que quer ter o relacionamento não de noiva, mas de prostituta. Como é que é o relacionamento de prostituta? Relacionamento da prostituta, o homem vai lá, pega a prostituta por uma noite, se satisfaz e deixa ela, e no outro dia lá vai outro, já pega ela. Como é que é o relacionamento de noiva? A noiva tem compromisso com o noivo, a noiva tem aliança. Então, muitas pessoas hoje, elas não querem ser noiva. Elas querem vencer, mas não é através de Jesus Cristo. Porque para você vencer através de Jesus Cristo, você tem que viver o que diz no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Abre lá a sua Bíblia. Agora não é 1 João, é o Evangelho de João. Lá perto de Mateus, Marcos, Lucas e João. Abre lá João, capítulo 15, o versículo... Eu vou ler o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5. Vai lá. Evangelho de João. Abre lá. Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu estou te provando o primeiro tópico que você só consegue vencer e destruir as obras do diabo se for através de Jesus Cristo. Abre lá, Evangelho de João, capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que Jesus estava dizendo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, se você não estiver em Cristo, você não consegue nem dar fruto, irmão, quanto mais lutar contra o diabo. Aí, o versículo 5 para mim é o melhor. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim, olha o que Jesus está dizendo, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, gente, nada podeis fazer. Eu vou ler de novo. Ó, Jesus dizendo, eu sou a videira e vós sois as varas.
quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, como é que eu consigo destruir a obra do diabo? Primeiro, você tem que estar em Cristo e Cristo tem que estar em você. Segundo, quando você está em Cristo e Cristo está em você, você dá fruto. E fruto com abundância. O que é fruto com abundância? Seu casamento abençoado, sua família abençoada, seus filhos passam na faculdade abençoado, tua saúde está abençoada, teu ministério está abençoado. Isso é uma pessoa que dá fruto. Gente, uma pessoa que dá fruto, a gente conhece ela. Você olha, você vê que a pessoa é uma pessoa frutífera, é uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. Mas é uma pessoa que ela está em Cristo e Cristo está nela. Aí Jesus disse: se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, então vocês darão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vem cá. Destruir as obras do diabo não é fácil. Só que se você não tiver em Cristo e Cristo não tiver em você, e você colocar na sua cabeça que é através de Jesus Cristo que você destrói as obras do diabo, porque sozinho, sem mim nada podeis fazer, Jesus está dizendo: ei, você acha que sozinho você consegue repreender demônio? Jesus está dizendo: você acha que sozinho você consegue quebrar maldição hereditária, maldição financeira? Ô irmão, acorda para a vida, você é limitado. Coloca isso na sua cabeça. Você sozinho, você não dá conta de nada. Então, se você está querendo travar essa guerra, mas você quer travar essa guerra autônomo, não, eu trabalho sozinho. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de Cristo. E Cristo vai usar quem para batalhar essa guerra com você? Vai usar o teu pastor, vai usar a tua igreja, vai usar o teu nível espiritual. O Senhor vai usar as armas que ele tem para te auxiliar nessa guerra. Mas você tem que estar em Cristo. Estar em Cristo não é passar por Cristo, não, irmão. Porque tem muita gente que passa por Cristo, mas não está. Ah, mas eu fui crente, missionário, já tem um tempo que eu fui crente, agora eu não sou crente mais. Então você não está em Cristo. Você passou por Cristo, você não está nele mais. Ah, missionária, mas a palavra estava em mim, eu estava na palavra e não está mais na palavra? Não, irmão. Anota. A primeira chave para me destruir as obras do diabo contra a minha vida é eu estar em Cristo. Sem Cristo você não vai dar fruto. Sem Cristo nada podeis fazer. Sem Cristo você não vai ter como você progredir, você caminhar. Então coloca, primeira arma para mim vencer e destruir as obras do diabo. Coloca aí, eu preciso estar em Cristo. Segunda arma para você destruir as obras do diabo. Volta lá para 1 João. Tá com a Bíblia na mão? Eu espero que você não esteja morrendo de preguiça aqui nessa live não, viu, irmão? Porque tem gente que tem uma preguiça de manusear a Bíblia que só Jesus na alma, viu? Volta lá para 1 João, não é Evangelho de João, não. 1 João, vai lá. 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Anotou? A aula é Destruindo as Obras do Diabo. Primeiro tópico. Eu consigo destruir as obras do diabo se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim. Coloca a referência. Coloca a referência. João 15, versículo 5 e 1 João 3, versículo 8. Segundo tópico. Eu só consigo destruir as obras do diabo se eu abandonar o pecado. Anota. Segundo tópico. Eu só consigo destruir as obras do diabo se eu abandonar o pecado. Deixa eu ler para você o que está escrito. Coloca a referência aí. Eu só consigo destruir as obras do diabo. Tópico 2, se eu abandonar o pecado. Anota a referência. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu ler o que a Bíblia fala aqui para você sobre destruir as obras do diabo abandonando o pecado. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se disserdes que não tens pecado, engana-se a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados
e para nos purificar de toda injustiça. Se disserdes que não pecamos, falamos mentirosamente, e a sua palavra não está em nós. O que 1 João está dizendo? 1 João está dizendo, primeiro, se você falar que você não tem pecado, você já está pecando, porque você é pecador. Eu sou pecador, eu estou aqui pregando, mas eu também sou pecadora. Então, se você falar que eu não tenho pecado, você está pecando. Se eu falar que eu não pequei, que eu não peco, que eu não tenho pecado, eu estou pecando. Porém, uma das armas que o diabo usa para destruir o ser humano, gente, é o pecado. E como é que eu consigo destruir essa armadilha e esse ataque do diabo contra a minha vida? Abandonando o pecado. Se eu falar que não peco, eu já estou pecando. Mas a Bíblia diz, se confessar os vossos pecados, ele é fiel para perdoar e para purificar você de toda injustiça. Ou seja, quem é fiel para perdoar o pecado nosso, gente? Deus. E ele é fiel para limpar e nos purificar. É a mesma coisa de eu pegar um papel desse aqui, todo rabiscado. Esse é o meu pecado. E aí eu confesso esse pecado, ele é fiel para rasgar essa sentença e me purificar e me livrar de toda injustiça. Por quê? Porque Deus é justo. O caráter da injustiça é do diabo. Então, quando eu abandono o pecado, eu cumpro o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que é confessar os pecados, abandonar a prática, então eu serei justificado por Deus e limpo por Deus. Duas ações acontecem quando você confessa pecado. Você é purificado e você é justificado. Justificado por Deus e purificado por Deus. E uma das armas que nós usamos para destruir o diabo é abandonando o pecado. E eu posso falar uma coisa para vocês, abandonar pecado não é oração, abandonar pecado não é jejum, abandonar pecado é decisão. Não, eu decidi que a partir de hoje o meu posicionamento é esse acerca desse assunto, acerca desse algo que eu preciso resolver com Deus. Uma das brechas que o diabo acha muito para trabalhar na vida das pessoas é que as pessoas, primeiro, não querem viver em Cristo, e se quem não está em Cristo, quem não é nova criatura, quem não está na luz está nas trevas, eu falei isso na aula anterior, e segundo é que as pessoas estão inundadas, afogadas, destruídas e perdidas no pecado. Então, quando o diabo se aproxima para batalhar com elas, elas já estão fracas, elas já estão vulneráveis, elas já estão acabadas, elas não estão revestidas das armaduras, estão inundadas, cegas, sem saber para onde ir, sem saber como batalhar. Por quê? Porque está no pecado. Então, para você sair dessa arma que o diabo usa para te destruir, você precisa abandonar o pecado. Vamos lá, anotou? Primeira área que você vai usar para destruir as obras do diabo. Você só conseguirá através de Jesus, se Jesus estiver em você e você estiver em Jesus. Segunda coisa, como eu faço para destruir as obras do diabo? Abandonando o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Anota o tópico 3. Como eu consigo destruir as obras do diabo? Tópico 3, eu quero que você abra a Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu falei para vocês que vocês iam manusear a Bíblia hoje, viu? Deixa de preguiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Anota. Primeiro tópico. Eu vou destruir as obras do diabo se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim. Segundo tópico. Eu vou destruir as obras do diabo se eu abandonar o pecado. Terceiro tópico. Eu vou destruir as obras do diabo se eu for um leitor da Bíblia Sagrada, se eu ler as Escrituras Sagradas. 2 Timóteo,
capítulo 3, versículo 16. Deixa eu ler, porque eu não gosto de falar nada para ninguém sem provar na Bíblia. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a Escritura Sagrada, ela é divinamente inspirada, não é coisa de homem. E é totalmente proveitosa, ou seja, não tem nada que se joga fora na Bíblia. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e para que o homem seja perfeito e perfeitamente ande instruído para toda boa obra. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vejo muita gente querendo destruir a obra do diabo, fazendo campanha de 7 sexta-feira. Ai, vamos orar 7 sexta-feira. Primeiro, a campanha de nada vale, a campanha, o ato profético, a unção com óleo, a imposição de mãos, a unção na sua casa, que tudo faz parte, mas tudo isso se torna rituais e ritos ineficazes se você não viver, primeiro, e entender que você só consegue vencer a obra do diabo através de Jesus, se Cristo estiver em você e você estiver nele, se você abandonar o pecado e se você for leitor da Bíblia Sagrada. Tem gente que não tem amor pela Bíblia. Tem pessoas que pegam a Bíblia para ir para o culto, ele não sabe nem onde é que está a Bíblia dele. Tem gente que quer vencer, mas não conhece a Bíblia. Tem gente que quer vencer, mas não conhece as Escrituras Sagradas. E você não conseguirá, anota isso, vencer e destruir as obras do diabo se você não ler a palavra e você não deixar a palavra entrar em você para te ensinar, para te redarguir, para te corrigir, para te instruir em justiça. Se você não ler a Bíblia, você nunca vai ser um homem que vai andar perfeito e se apresentar perfeitamente instruído para toda boa obra. É por isso que hoje a gente vê pregador pregando heresia, cantor cantando presepada, igreja, cada um aberta em ponta de esquina, só no roda-roda, só no oba-oba, só no blá-blá-blá, não é instruído na palavra, nunca nasceu na palavra, não sabe nem para onde é que vai, é só bababá, 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 e a Bíblia passou, foi longe. Gente, Jesus era o homem que mais amou a Bíblia. Em Mateus capítulo 4, quando ele foi ser tentado pelo diabo, você não viu Jesus expulsando o diabo com línguas estranhas? Você não viu Jesus expulsando o diabo com corim de fogo? Você não viu Jesus expulsando o diabo com unção com óleo na cabeça? Você não viu Jesus expulsando o diabo com campanha de 7 sexta-feira? Você não viu Jesus expulsando o diabo com... Não, irmão, para com isso. Tudo isso não vale nada, se torna rituais, até mesmo pagão, porque tem gente que traz o misticismo para dentro da igreja, traz o paganismo para dentro da igreja, porque não quer ensinar o povo a nascer de novo, não quer ensinar o povo a nascer na palavra, nascer através do fogo, nascer através do Espírito, da água, nascer através do batismo com o Espírito Santo. Irmão, se você não conhecer a palavra, você é um adversário sem argumento para lutar contra o diabo. Você acha que o diabo sai com o quê? É com gibi, é com Instagram, é com Facebook, é com piadinha, é com potoquinha. Irmão, diabo, ele conhece a Bíblia mais do que muita gente por aí. Então, se você não fizer o primeiro tópico que nós falamos aqui, reconhecer que é através de Cristo que você vence e destrói as obras do diabo, através de você abandonar o pecado e através de você ler a Bíblia, você não vai conseguir.
Então nós acabamos de ler que toda a escritura ela é divinamente inspirada e ela é toda proveitosa. Gente, eu conheço gente que só gosta dos versículos de prosperidade da Bíblia. Quando fala que Deus vai honrar ele, prosperar ele, abençoar ele, abrir a porta para ele, vai fazer as coisas boas para ele, aí ele ama a Bíblia. Mas quando a Bíblia começa aquelas partes de correção, quando a Bíblia começa aquelas partes da pessoa se consertar, o negócio é tão feio que hoje, quando a gente prega uma palavra mais dura, o pessoal cai matando em cima da gente. Por quê? Porque aprendeu versículos isolados da Bíblia que só pode pregar coisa boa. É a teologia da prosperidade. Ah, Deus vai fazer. As mensagens egocêntricas. Ah, mas Deus vai fazer por você. Ah, mas Deus vai batalhar a tua guerra. Ah, mas Deus vai abrir a porta. Ah, mas Deus vai matar teus inimigos. Ah, mas Deus vai fazer. Ah, mas Deus vai fazer. Irmão, eu imagino Deus olhando do céu para a terra e falando, gente, eu não estou mandando prometer esse tanto de coisa aí, não. Eu não estou mandando falar nada disso aí. Eu estou mandando pregar a minha palavra. E a minha palavra, ela é perfeita e divinamente inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigir, para orientar, para direcionar como o homem vai ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso que está escrito, irmão, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, você não vai destruir a obra de diabo se você não conhecer a Bíblia. Se você é uma pessoa que não gosta de ler Bíblia, desculpa eu te falar para você. Você é um adversário sem argumento. E olha que eu vou te falar, é fácil destruir um adversário que não tem argumento, viu, irmão? Porque o diabo, ele vem e ele vem ferrenhamente, ferozmente. E tem hora que o diabo aperta os crentes que a gente fica... Tá com a gente falar, não, quem não conhece a Bíblia. Anotou? Primeiro, eu vou conseguir destruir as obras do diabo se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim. Segundo, se eu confessar os meus pecados. Terceiro, se eu ler a palavra, e anota aí. Quarta arma que eu vou usar para destruir as obras do diabo. Eu falei para você que você ia mexer na Bíblia? Abre lá. Marcos, capítulo de número 9, o versículo 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Como é que eu vou conseguir destruir as obras do diabo? Primeiro, Cristo em mim, eu em Cristo. Segundo tópico, abandonando o pecado. Terceiro tópico, lendo a palavra. E quarto tópico, somente através da oração. Anota, quarto tópico, eu vou conseguir destruir o diabo somente através da oração. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Abre a Bíblia. Olha o que está escrito. E disse-lhe, esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Gente, havia um homem que ele estava endemoniado. Então, Jesus ali agora vai dar testemunho e vai dizer, olha, existem casta de demônios ou legiões de demônios, um grupo de demônios, ação de demônios, que não pode ser expulsa de qualquer jeito. Se a pessoa não tiver uma vida de oração e de jejum, essa casta de demônio, ela não vai ser destruída. E eu posso falar uma coisa aqui de oração, gente. A maioria do povo hoje não gosta de orar. A maioria do povo hoje gosta de terceirizar a oração. Entra na live, vai pedir oração. Entra na campanha, pede oração. A maioria do povo hoje não consegue tirar um período, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. As pessoas querem ver as coisas fluir na sua vida, as pessoas querem que a vida material ande, espiritual anda, todas as áreas da sua vida seja abençoada. Só que existem castas de demônio prendendo a vida espiritual da pessoa. Aí, como a pessoa é uma pessoa que não ora, aí o demônio fica lá, morando lá. Tem ação de demônios que está destruindo o casamento, mas a pessoa é uma pessoa que não ora.
a pessoa não combate na oração aquela guerra espiritual. Então o demônio fica lá no meio daquele casamento. A pessoa não ora na empresa, a pessoa não leva uma vida de oração. Então a casta de demônio está lá na empresa. Aí o que a pessoa faz? Eu vou chamar o pastor para vir aqui orar. Gente, o pastor vai lá orar, ele ora um dia. O pastor vai lá ungir, ele unge um dia e vai embora. Mas a maioria das pessoas não quer ter uma vida de oração. Porque ter uma vida de oração não é fácil. E você não vai conseguir destruir as obras do diabo se você não tiver uma vida de oração. Gente, Jesus foi o camarada que mais orou. Jesus pregava o dia todo, terminava o dia, Jesus subia para o monte para orar. No Getsêmani, Jesus orou. No Gólgota, Jesus orou. Na hora da crucificação, Jesus orou. Para escolher os discípulos, uma noite anterior, Jesus passou a noite todinha no monte orando para depois escolher os discípulos. Jesus orava o tempo todo o ministério dele, gente. E o diabo vinha ferozmente para combater Jesus. Ainda mais eu e você, que somos pecador, precisamos orar 24 horas no ar. Então anota o quarto tópico. Eu não vou conseguir vencer e destruir as obras do diabo se eu sou uma pessoa que não gosta de orar. E sabe o que a maioria dos pastores campanheiros hoje faz? Os pastores campanheiros não quer deixar o povo orar. Eles ensinam que o povo tem que vir para a igreja fazer a oração. Aí eu não sou contra a campanha de oração. Eu até faço campanha de oração aqui. Só que eu sempre ensino o povo que o povo tem que orar. O que é errado? Eu querer prender a sua fé em mim. Gente, vem para cá, eu vou fazer uma campanha de 7 quinta-feira, destruindo as obras do diabo. Mas você mesmo não ora. Como é que eu vou ficar fazendo campanha para você destruir as obras do diabo, sendo que você não vive em Cristo e Cristo não vive em você? Sendo que você não abandona o pecado, sendo que você não lê a Bíblia, sendo que você não leva uma vida de oração, eu estou enganando você, irmão. Eu estou te enganando, eu estou fazendo você ficar preso na minha campanha, estou fazendo você dizimar na minha igreja, estou fazendo você ofertar na minha igreja, estou fazendo você votar na minha igreja, só que você não sai. E a maioria das pessoas fazem isso, mas continua numa vida desgraçada, continua numa vida viciosa, tudo dando errado. Por quê? Porque não tem mudança de rota, porque não tem mudança de vida. É ensinado a fazer as campanhas, mas não ensina o povo a mudar de vida. Então coloca, quarto tópico, eu só vou destruir as obras do diabo se eu tiver uma vida de oração. Anota o quinto tópico, eu só vou conseguir destruir as obras do diabo se eu mudar de atitude. Abre a Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tô terminando. Tá com a Bíblia na mão? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Vai lá. Anota aí o quinto tópico. Eu só vou conseguir destruir as obras do diabo se eu mudar de atitude. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz seja convosco. Gente, isso aqui é Deus usando o apóstolo Paulo para dizer para o povo de Filipe ou os filipenses. Paulo está dizendo, gente, olha para mim
e pratica as coisas que eu tenho praticado. Pratica, meus irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro. O que é isso? Mudança de atitude. Povo de Filipe ou Filipenses, pratica tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem virtude, que tem louvor, e pensa nisso. O que Paulo está dizendo, gente? Gente, para de praticar o que é mal. Muda de atitude, muda de rumo. Metanoia, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de rota, mudança de rumo. Faz aquilo que vocês aprenderam e receberam de Cristo através da minha vida, e depois disso, o Deus de paz vai ser convosco, gente. Não tem como você destruir as obras do diabo. Primeiro, se Cristo não tiver em você, você não tiver em Cristo. Segundo, se você não abandonar o pecado. Terceiro, se você não ler a Bíblia. Quarto, se você não tiver uma vida de oração. E quinto, se você não mudar a atitude. Gente, tem pessoas que estão escravizadas. A culpa não é do diabo, é dele. Tem pessoas que não conseguem nada na vida porque é preguiçoso. A culpa não é do diabo, é da preguiça dele, é da mornidão dele, é da falta de atitude dele. Tem gente que está endividada até o talo. A culpa não é do diabo, é que a pessoa não tem controle. Compra mais do que pode, faz compromisso além daquilo que dá conta de pagar, ganha 3 mil, gasta 6 mil. Gente, a culpa da humanidade hoje é que tudo é colocar a culpa no diabo. Ah, mas eu não consigo emagrecer. Não consegue emagrecer porque não tem foco, porque não luta, porque não procura pessoas para ajudar. Ah, mas estou com problema psicológico. Irmão, problema psicológico, vai no terapeuta, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Ah, mas não estou conseguindo dormir, é o diabo. Gente, tem gente que não está dormindo porque tem problema de insônia, não tem nada a ver com o diabo. Custa nada você tomar um remedinho, uma bandinha do remédio para dormir, para te auxiliar. Então, às vezes o que nós precisamos ter é uma metanoia, uma mudança de postura. Aí eu te pergunto, qual é o teu sonho para 2022? É casar? Mas qual foi a tua mudança de postura que você teve para casar? Você só se envolve com gente que não presta. Muda de postura, muda de ambiente, muda de povo. E a mudança ela tem que partir de você. A atitude é sua, a postura é sua. A quinta e poderosa arma para vencer e destruir as obras do diabo é a mudança. Tem que mudar. Se não tiver mudança de atitude, mudança como nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, não tem como. Vamos lá. Anota aí. Sexta arma para destruir as obras do diabo. O jejum. Anota aí. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. A sexta arma para destruir as obras do diabo é o jejum. Vamos ler, gente, Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos de todo o vosso coração, isto com jejuns, com choro e com pranto. Gente, o próprio Jesus deu testemunho de que uma das armas poderosas a ser utilizada contra as astutas ciladas do diabo era a oração e o jejum. E nós precisamos jejuar. Tem casta de demônios que só saem com jejum e oração. Tá certo? Vamos lá. Sétima arma contra o diabo. Tomai toda a armadura de Deus. Isso aqui eu não vou ler, nós já lemos aqui, já baseamos 2 aulas em Efésios capítulo 6, aonde diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme e resistir o dia mau. Sem a armadura de Deus, você não consegue destruir as obras do diabo. E o que é a armadura de Deus, Dalma? Tudo isso que eu li faz parte das armaduras de Deus. Abandonar o pecado, ler a palavra, levar uma vida de oração, mudar de atitude, mudar de ambiente, jejumar, orar. Uma das armaduras de Deus que muita gente não tem utilizado é congregar.
Você ter um pastor, você ter um líder, você ter um sacerdote que ora por você, uma igreja que te acompanha em oração, você ter uma direção, direcionamento, comunhão com a sua família, comunhão com os irmãos, tudo isso, gente, é e faz parte das armaduras de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Então coloca aí, sexta arma para destruir as obras do diabo, jejum. Sétima arma para destruir as obras do diabo, todas as armaduras de Deus. Oitava arma para destruir as obras do diabo, vigiando. Abre lá comigo, Mateus capítulo 26. Corre lá para Mateus capítulo 26. O versículo de número 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Olha o que a Bíblia diz. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você já ora, já jejuma, já lê a palavra, Deus vai te dar mais uma direção para vencer e destruir as obras do diabo, a vigilância. O que é vigiar, Dalma? Eu ficar o dia todo acordado, mas não tem nada a ver com isso, não. Vigiar é naquilo que você ouve, vigiar é naquilo que você fala, vigiar é com quem você anda, com quem você faz aliança, com quem você faz acordo, vigiando os teus olhos, vigiando os teus ouvidos, vigiando o teu coração. Gente, a vigilância, na verdade, é um estado de alerta que o cristão tem que viver. Vigilância, vigiando, em alerta. Então, não tem como você destruir as obras do diabo se você não ficar vigiando. Vai para um lugar e vai de qualquer jeito, vai aí com a cara para cima, acha que tudo é normal. Tem gente que cai nas armadilhas do diabo porque não vigia. Tem gente que cai nos pratos do diabo porque não vigia. Tem gente que faz aliança com os demônios porque não vigia. Então, a leitura da palavra, a oração, o jejum e a vigilância tem que andar junto. Coloca aí. Oitava arma para destruir as obras do diabo, vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 41. Nona arma, anota, eu vou te dar 10. Nona arma para você destruir as obras do diabo. Anota, fechando as brechas. Abre aí, Mateus capítulo 25. Abre comigo, Mateus capítulo 25, versículo 13. Nós vamos ler o versículo 12 e o 13. Mateus capítulo 25, versículo 12 e 13. Deixa eu ler para você. Abre a Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 12 e 13. Eu estou falando agora de fechar as brechas. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Gente, quantos versículos na Bíblia Jesus falou para o povo, para os discípulos, para os fariseus e saduceus, aquele povo daquela época, fechar as brechas e vigiar. Tem coisa na nossa vida que só entra porque as brechas estão abertas. E eu vou te falar uma coisa para você, se o diabo ele vê na sua vida uma brecha aberta, você pode ter certeza que ele vai entrar. Você pode ter certeza que o diabo ele não vai perder oportunidade de entrar numa casa, de entrar num casamento, de entrar num relacionamento, de entrar numa família aonde a brecha já está aberta. Por quê? Porque ele não vai ter trabalho nenhum, a brecha está aberta, o trabalho que ele vai ter é somente de entrar. Ele só vai entrar e fazer morada se ali ele perceber que ele é bem-vindo e é bem convidado. Então anota, a nona arma para destruir as obras do diabo é você fechando as brechas. Agora, quem tem que detectar onde tem brecha na sua vida é você, porque ninguém vai detectar para você. A palavra da Santa Ceia ela é bem clara. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma deste pão e beba deste cálice. É você que tem que fechar as brechas. Porque quando o diabo chegar, se ele achar a casa vazia, se ele achar o casamento vazio, se ele achar as áreas da sua vida sem muro, sem cobertura, ele vai entrar.
Agora, como é que eu não deixo ele entrar? Fechando as brechas. Qual foi a preocupação de Neemias quando ele reedificou os muros de Jerusalém? Neemias, primeira coisa que ele fez, vamos reedificar, mas vamos fechar as brechas. Porque se a brecha estiver fechada, o adversário não entra. Então, quer ser abençoado? Quer destruir as obras do diabo? Fecha as brechas, porque então ele não vai ter como entrar. 10ª arma para destruir o diabo. Anota isso. 10ª arma para destruir o diabo. Vivendo com Cristo. Eu não estou falando de aceitar Cristo, não. Estou falando vivendo com Cristo. Quando você casa com uma pessoa, você casa. Mas diferente de casar e viver. Não, vou viver com essa pessoa pelo resto da vida. Olha para cá. Abre a Bíblia. Filipenses, capítulo 1. A última referência que nós vamos ler nessa noite, hein? Filipenses, capítulo 1. A nossa quarta aula, gente, é falando de pecado e maldição, tá bom? A próxima segunda eu espero você aqui para a gente falar de pecado e de maldição. Abre a Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Tem como eu, Dalma, destruir as obras do diabo se eu não viver em Cristo? Não tem. Dalma, mas eu quero viver eu sozinho. Irmão, você sozinho, você vai tomar uma ataque do diabo que você vai ficar envergonhado. Não tem como você destruir as obras do diabo se você não viver em Cristo. Se você não aceitar Cristo como teu Salvador, se você viver debaixo da cobertura do sangue de Jesus, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, se você não passar pela água, nascer do fogo, se você usar, meu irmão, essas 10 armas que eu dei para você aqui e outras, lógico, você vai conseguir destruir o diabo. Anotou? Através de Jesus Cristo. Cristo tem que estar em mim, eu tenho que estar em Cristo, a primeira arma. A segunda, abandonando o pecado. A terceira, lendo a palavra. A quarta, orando. A quinta, mudando de atitude. A sexta, levando uma vida de jejum. A sétima arma, tomando toda a armadura de Deus. A oitava, vigiando. A nona, fechando as brechas. E a 10ª, vivendo em Cristo. Eu quero orar por você agora para a gente encerrar essa aula. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, deixa nos comentários aqui para mim, para depois eu conseguir te auxiliar com a aula que eu vou gravar para vocês de perguntas e respostas. A nossa quarta aula, nós vamos falar sobre pecado e maldição. Vai ser uma aula muito boa e eu não quero que você falte essa aula, tá bom? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos revista do teu poder e da tua autoridade, porque nós só conseguiremos destruir as obras do diabo, do nosso adversário, se nós passarmos pelo teu sangue, nascermos do Senhor, vivermos em Cristo e o Senhor viver em nós. Nós só vamos conseguir vencer se nós tivermos força para orar, para jejuar, para vigiar, para estar na tua casa, na tua presença, fechando as brechas, batalhando com as armaduras do Senhor. Pai, não é fácil, mas nós precisamos do teu auxílio. Eu te peço, Senhor, nesta oração para finalizar essa aula, guarda cada homem e cada mulher de Deus aqui. Guarda esse povo que está aqui comigo até agora, Pai, nessa live. Guarda, Pai, protege e livra, meu Deus, do mal. Instrui os teus filhos na palavra, porque a tua palavra é pronta para ensinar, para redarguir, é pronta para corrigir, para orientar, para dar direção e para provar o obreiro, para andar na perfeição e viver perfeitamente segundo a boa obra que há em ti. Pai amado, eu te peço, fica conosco, abre a nossa mente e nos limpa, nos purifica através da tua palavra. Seja conosco, nos dá uma semana de bênção e de vitória. Assim eu te peço, Pai amado, e te agradeço em o nome de Jesus. Meu amor, eu espero você aqui na próxima aula, espero que você esteja gostando, espero que você não tenha preguiça de trazer a Bíblia para a aula e um caderno e uma caneta para anotar, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui para mim. A nossa quarta aula é falando de pecado e maldição e eu espero você aqui
na próxima segunda comigo, tá bom? Beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.